Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 14º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus sempre é muito rica, vai nos iluminando, vai nos conduzindo, vai nos alimentando. Seja a palavra de Deus que temos durante a semana, que é todo um ritmo diferente, ano par e ano ímpar, seja a palavra de Deus que temos nas grandes festas e memórias, né, santos e santas de Maria, seja a palavra de Deus aos domingos, que nós temos 3 ciclos, ano A, B e C, que vão nos alimentando nessa diversidade de possibilidade que, ao final de 3 anos, quem lê ou participa ou assiste todos os dias a Santa Missa ou vai acompanhando, no final de 3 anos já leu mais de 2 vezes toda a Sagrada Escritura, comparativamente entre Antigo e Novo Testamento, de tal maneira que vai enriquecendo a sua vida e vai iluminando, vai alimentando a sua vida com essa palavra proclamada, além dos sacramentos que nós recebemos, celebramos, além do círculo bíblico, além da Léxia Divina, além da liturgia das horas, enfim, são tantas oportunidades que nós vamos tendo durante a vida de poder sermos alimentados com a palavra de Deus. Isso é muito importante que nós também possamos ver essa presença do Senhor que nos fala na Eucaristia através da palavra, da mesa da palavra que nos alimenta a nossa vida. Também nesse final de semana, nós vemos, meus irmãos e irmãs, a importância de estarmos com o coração abertos, na simplicidade de coração, para percebermos o Senhor que vem até a nossa vida e que se revela a nós, revela a quem tem um coração de criança, um coração simples, humilde, quem busca o Senhor. Muitas vezes nós passamos e escutamos a palavra e ela não repercute em nossa vida, porque falta a adesão, falta o coração aberto. A semente sempre é boa, mas se encontra uma terra dura, onde ela não penetra, ela não acaba não brotando e não crescendo. Portanto, a semente que é a palavra do Senhor deve encontrar uma terra boa, que possa ali justamente germinar e fazer brotar uma nova vida. Portanto, vamos escutar com muita atenção a liturgia desse domingo, desse final de semana, e acolher o Senhor com o coração aberto, generoso, sem rancores, sem ódios, sem divisões, mas na procura de estarmos entendendo-nos uns aos outros. A igreja é chamada justamente a isso, de tal maneira viver a unidade no meio da diversidade, né, que nós possamos contagiar o mundo com esse bem. E nós sabemos também como nós podemos estar unidos na mesma direção, na preocupação do bem comum, na preocupação das pessoas, de um mundo mais justo, mais humano, não cada um puxando para o seu lado, mas cada um procurando puxar para o bem de todos, para que todos tenham vida e a tenham abundância. A igreja faz sua parte, enquanto vive a procura da unidade, e ao mesmo tempo enquanto leva as pessoas a verem cada vez melhor também a vida cristã. Nesse 14º domingo, a palavra do Evangelho de Mateus, meus irmãos e irmãs, Jesus faz uma oração: "E te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos." Revelaste aos pequeninos, aos puros de coração, aos teu coração de simplicidade, teu coração de criança. Às vezes a pessoa que tem muita sabedoria humana, que é muito cheia de si mesma, acaba não percebendo a beleza e a importância da palavra de Deus que alimenta a sua vida. Peçamos a Deus, meus irmãos e irmãs, um coração de criança, um coração aberto, para podermos ser realmente esse terreno bom, onde a palavra de Deus que é semeada possa brotar, possa crescer e ver aí germinar uma nova vida. Ou seja, essa oração de Jesus, né, que essa palavra é revelada aos pequeninos, ao coração aberto. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui, porque Jesus disse: "Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Filho a não ser a quem eu quiser revelar. Aquele a quem o Filho quiser revelar, né, que vai conhecer o Pai." Portanto, Jesus é o Filho de Deus que nos revela o rosto do Pai, que nos conduz à Trindade, nos conduz a Deus. E conclui o Evangelho
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, não ter medo de acolher essa palavra e tomar sobre si, justamente o jugo suave do Senhor Jesus, que nos faz ver uma nova vida. Nós temos muitas pessoas que nos subjugam, querem dominar sobre nós, pessoas, situações, querem ser donos da gente, e muitas vezes acabam se tornando até mesmo nossos pecados, tantas situações que tentam dominar sobre o nosso coração. Nós somos chamados a nos colocar sob o jugo de Jesus Cristo, que é libertador, que nos liberta, que nos salva, que nos conduz. Né? Isso que realmente ele fala na leitura. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Né? É deixar com que Jesus Cristo, que nos salva, nos arranque de todo o mal e nos faça experimentar a sua misericórdia, o seu perdão para cada um de nós. E é bem essa, meus irmãos e irmãs, a palavra, né? Ou seja, vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Portanto, no meio de tantos pesos em nossas costas, estar com Jesus Cristo é o descanso no Senhor, né? E ele fala que é o manso e humilde de coração, né? E vós encontrareis descanso, né, para vossas almas. E nesse sentido, a leitura de Zacarias, leitura primeira desse final de semana, lembra um pouco do Domingo de Ramos, né, mas lembra justamente que essa humildade do Messias. Rejubila, cidade de Jerusalém, eis que teu rei vem ao teu encontro, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta, né? Ou seja, sobre o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Né? Eis que vem o teu rei na simplicidade. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que quando Jesus fala de tomar sobre mim o jugo, que eu já sou manso e humilde de coração, aparece já como profecia em Zacarias, que se de um lado nós vemos acontecer e profetizar a entrada de Jesus em Jerusalém, é também para todos nós a certeza que esse é o caminho que Deus escolheu, para vir até nós na humildade, na simplicidade. Tomai sobre vós o meu jugo, né, e encontrareis repouso para as vossas almas. E aí, justamente, meus irmãos e irmãs, é bem isso que é colocado. Ou seja, ele é humilde, vem montado no jumento, né? E aquele que vem ao teu encontro, que vai anunciar a paz às nações. É bem nesse aspecto que Jesus vem ao nosso encontro. Consequentemente, somos chamados a acolher essa boa notícia que o Senhor nos dá e, ao mesmo tempo, anunciar que esse é o caminho da vida. Quem está cansado, abatido e tudo mais, tomar sobre si o jugo de Jesus Cristo, encontrar em Cristo o centro da sua vida, a razão da sua existência. Essa experiência vai fazer cada vez mais com que as pessoas vivam com alegria a sua vida cristã no meio dessa sociedade perversa, muitas vezes, e complicada. E dessa forma, meus irmãos e irmãs, é viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Eis aí justamente a nossa opção. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, meus irmãos e irmãs, Paulo gosta muito dessas dicotomias, fala, por exemplo, de carne e espírito, simbolizando justamente que se vive segundo o mundo ou segundo a vida de Deus em nós. Portanto, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o presente carnal, então vivereis. Viver segundo o Espírito é consequência dessa simplicidade de acolher Cristo em nossa vida, como Senhor da nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana coloca para nós esse comportamento que é dom do Senhor. Porque muitas vezes nós somos essa terra dura,
onde a semente da palavra de Deus bate, cai e não penetra, não frutifica. Nós somos chamados com humildade a perceber o Senhor que vem trazendo para nós boas notícias e cada vez mais com o coração humilde, contrito, perceber realmente a palavra de Deus que vai realmente entrando no nosso coração, fazendo experimentar a humildade que vem do Senhor e, consequentemente, passando a viver segundo o Espírito Santo que habita em nós. É nesse aspecto que a palavra de Deus nos ilumina nesse final de semana. O Evangelho é bem claro, ou seja, vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo leve. Esse é o convite do Senhor para nós, de nós, meus irmãos e irmãs, procurarmos viver segundo o Espírito e deixarmos que Ele seja o Senhor da nossa vida. Aceitarmos Cristo como Senhor. Dessa forma, encontraremos também não só descanso para nossas almas, mas também a nossa libertação, a nossa salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque nós sabemos que estamos sempre sendo disputados. Quem é que manda mais? Quem é que domina mais sobre as pessoas? Quem é o dono das pessoas? Tivemos aí as grandes situações mundiais, mas também nacionais e ao nosso redor também. Quantas vezes as pessoas tentaram ser donas da gente, mandar, subjugar, para dizer que a sua vontade prevalecesse em cima da gente, de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra. E aqui no Evangelho vai dizer sim, vós que estáis cansados e fatigados, vinde a mim. Eu sim, Jesus Cristo, vos darei descanso. Eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos pede para que cada vez mais nós olhemos para aquele que vem na sua simplicidade, humildade, como aconteceu ali montado num pequeno jumento, como fala a leitura, ou seja, num potro, filho de uma jumenta, tal maneira que possa vir nessa simplicidade ao nosso encontro e dessa forma nos fazer viver segundo o Espírito e não segundo a carne, segundo uma nova vida e não segundo a antiga vida, segundo a vida em Cristo Jesus e não no passado, mas sim no presente e no futuro de um coração renovado cada vez mais. Temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Ou seja, viver segundo o Espírito, viver segundo uma vida nova em Cristo, de acordo com a palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, que nos leva cada vez mais a viver nessa simplicidade. E o próprio Jesus nos mostra que esse é o caminho do homem da simplicidade, que dá vida para todos nós, para que nós também possamos experimentar essa libertação, essa vida nova. Que a palavra de Deus, a cada final de semana ou a cada dia, quando nós temos essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus na liturgia diária ou ainda dominical, que nós, meus irmãos e irmãs, tenhamos o coração aberto, como uma terra fofa, uma terra preparada para receber a semente que vai brotar, e que essa palavra de Deus faça em nós maravilhas, como fez também em Maria, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós vemos que essa palavra de Deus vai frutificando em nossa vida e fazendo-nos ser homens e mulheres novos, que tanto o mundo necessita, de pessoas coerentes com o Evangelho, com a palavra de Deus, para viver segundo o Espírito Santo, para viver como cristãos no mundo de hoje. Que esse domingo, dia do Senhor, assim nos encontre abertos, preparados, com o coração generoso e, ao mesmo tempo, disponível para andar pelos caminhos do Senhor e que essa palavra de Deus frutifique e seja eficaz na vida de tantos irmãos e irmãs que assim procuram encontrar em Cristo aquele que é manso e humilde de coração. É bem aquilo que muitas vezes as revelações particulares fazem, mostram de Jesus Cristo, o pastor que é manso e humilde de coração e procura cada vez mais nos fazer experimentar o que significa isso em nossa vida e em nossa caminhada. Temos certeza que a palavra de Deus vai entrar no coração de cada um, vai iluminar a vida de cada um e fazer experimentar realmente como é possível colocar-se cada vez nessa vida nova
que o Senhor nos dá a cada momento. Que Deus abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.